ministrar a palavra do Senhor agora. Bom, eu quero que você esteja atento, porque uma coisa que eu não esperava aconteceu. Eu falei de manhã, uma coisa que eu não esperava aconteceu. Fazendo a minha leitura bíblica, né, que a gente sempre tem lê a palavra do Senhor, chegando no segundo livro das Crônicas, no capítulo 19, quem que eu encontro lá? O rei Josafá, voltando daquela guerra em que o rei Acabe morreu. Eu falei, rapaz, tem mais informações aqui, vamos ministrar sobre isso hoje, então, amém? Amém. Então, abra sua Bíblia no segundo livro das Crônicas dos Reis de Judá, no capítulo 19, são apenas 11 versículos, então a gente vai ler. Como sempre, eu peço aos irmãos para lerem junto comigo, fique de pé em reverência à palavra do Senhor, e cada um lê um versículo, tá bom? Em alto e bom som. Quando Josafá, rei de Judá, retornou em segurança ao seu palácio em Jerusalém. 2. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por que isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor? Boas coisas quanto se acharam em ti, porque tirastes os bosques da terra e preparaste o teu coração para buscar a Deus. Habitou, pois, Jeosafá em Jerusalém e tornou a passar pelo povo desde Barseba até as montanhas de Efraim e fez com que tornassem ao Senhor Deus de seus pais. Colocou juízes em todas as cidades de Judá protegidas por muralhas. E lhes deu a seguinte ordem: tenham cuidado quando decidirem algum caso, pois o que vocês fazem é em nome de Deus, o Senhor, e não em nome de criaturas humanas. E quando julgarem as questões, Deus estará com vocês. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, tomai cuidado e fazei, porque não há no Senhor, no Deus, nosso Deus, injustiça, nem parcialidade, nem aceita ele suborno. Também em Jerusalém nomeou Josafá alguns dos levitas, os sacerdotes e os chefes das famílias israelitas para julgar questões da lei do Senhor e resolver pendências dos habitantes. E deu-lhes ordem, dizendo: assim andai em temor do Senhor com fidelidade e com coração inteiro. Em toda a diferença que vier a vós, de vós sois irmãos, que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e mandamento, entre estatutos e juízos, a demonstrai os que se não façam culpados para com o Senhor. Não venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Fazei assim e não vos fareis culpados. Eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá nas coisas que dizem respeito ao Senhor. Zebadias, filho de Ismael, chefe da casa de Judá, nas que dizem respeito ao rei. Também os levitas serão oficiais à disposição de vocês. Sejam fortes no cumprimento disso e que o Senhor esteja com os bons. Amém? Amém. Ah, Senhor, obrigado por tua palavra. Amém. Continue conosco aqui, ó Senhor, por tua bondade e misericórdia. Aleluia. Falando aos nossos corações. Amém. Para a glória de Deus Pai. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu dei o título a esta mensagem de aproveite a chance da sua vida. Aproveite a chance da sua vida. Fala isso com o seu vizinho. Aproveite a chance da sua vida. Amém. Então, como eu estava dizendo, há poucos dias nós pregamos aqui 2 sermões no primeiro livro dos Reis, capítulo 22. Os irmãos se lembram disso, quem estava aqui, é claro. Também está aí no canal da igreja no YouTube, quem quiser relembrar essa mensagem,
ou quem não estava presente, quiser ouvir, é só ir lá. E no primeiro sermão, nós falamos que o rei Josafá fez uma aliança com o rei Acabe, e os dois saíram para uma guerra. Nós já conhecemos a história, só dando um resuminho aqui. Os dois saíram da guerra, e nessa guerra o rei Acabe perdeu a sua vida. Não é? Nós falamos que o profeta teve uma visão onde o Senhor disse que queria matar Acabe, e incitou Acabe a ir a essa guerra para que ele ali morresse, e isso aconteceu. Nós chegamos à conclusão, neste primeiro sermão, de que devemos prestar atenção às pessoas com quem nós ficamos muito tempo. Estabelecemos amizades íntimas, alianças, e precisamos dizer não a determinadas pessoas, para que não nos prejudiquemos. No dia, nós demos alguns exemplos. Não vamos fazer isso de novo agora, os irmãos vão se lembrar. Não que não deva cumprimentar, não que não deva conversar, mas firmar amizades sólidas com determinadas pessoas. A Bíblia nos exorta que não. E você deve saber com quem você deve firmar determinadas amizades e alianças. No segundo sermão, nós enfatizamos a firmeza e a autoridade do profeta Micaías, o único ali de todos aqueles mais de 400 profetas, o único que falou a verdade, a palavra de Deus. O Senhor lhe concedeu 2 visões e ele transmitiu aos 2 reis que ali estavam, indicando que nessa batalha o rei Acabe perderia a sua vida, como de fato aconteceu. Então nós discorremos da necessidade de você, como sendo uma pessoa de Deus, falar as verdades de Deus para quem quer que seja, quando Deus mandar, ou quando a pessoa pedir a opinião, quando a pessoa precisar de um conselho, especialmente em tempos sombrios, em que há no nosso tempo. O que está acontecendo com a mentira, irmão? A mentira, o engano. O que está acontecendo agora? A mentira, o engano está sendo colocado aqui num pedestal. Está sendo incentivado, inclusive, não é isso? Então, em qualquer instante, falar a verdade é uma bênção, mas ela é uma bênção especial durante a repreensão. Quando você está repreendendo dentro do conceito da justiça e da verdade da palavra de Deus, é uma bênção especial. Mesmo a quem não está gostando, porque a Bíblia diz isso, que quando estamos sendo repreendidos, não estamos gostando. Quando Deus bate em nós para nos disciplinar, não ficamos alegres não, mas fica caladinho. Vai meditar no que Deus te falou, e aí você vai ver, a Bíblia diz que vai produzir frutos dignos, pacíficos. Os frutos do arrependimento são frutos pacíficos, são frutos da justiça, são frutos da paz, são frutos do amor. Amém? Amém. Então nós falamos isso. Ainda dizemos que temos o dever de abençoar uns aos outros, não só com atitudes, mas com as palavras também. Então, o texto dos reis acaba aí, e nós acabamos, né? Achei que tinha acabado aí, claro, uma maneira de dizer, e que o rei Josafá tinha aprendido a lição, que nós falamos isso, né? O rei Josafá aprendeu a lição, ele quase que foi morto, porque ele foi confundido na batalha. Olha, irmãos, o rei Acabe, falamos de manhã, o rei Acabe foi espertinho, né? Se vestiu de soldado, entrou na batalha, falando, você fica aí, né, como rei e tal. Então o rei da Síria tinha falado, olha, não quero que vocês briguem com ninguém. Falou com seus generais, com seus chefes de guerra, eu quero só Acabe, eu quero só o rei. Então, como tinha um carro de rei, uma carruagem real
uma pessoa vestida com trajes reais, então é aquele. Quando eles chegaram lá para matar, Josafá gritou. Enquanto isso, Acabe estava onde? O espertinho estava no meio do povo. Mas ninguém engana a Deus. Ele foi morto por acaso? Não foi por acaso. Mas nós diríamos que por acaso, humanamente falando, por acaso. Um soldado lá qualquer entesou o arco com a flecha e atirou para o alto. E pegou aonde, irmão? Em quem? Na junta da sua armadura, irmão. Uma coisa improvável aconteceu, irmão. Você está vendo, irmão? De quem que pode fugir de Deus? Quem que pode se esconder de Deus? Ninguém pode fugir de Deus. Mas aí a gente achou que e nós aprendemos a lição como Josafá aprendeu. Então, como eu disse aos irmãos, continuando a minha leitura, cheguei aqui no livro das Crônicas e encontrei esse caso, né? Porque o capítulo 18 vai falar dessa guerra também. O autor das Crônicas reconta a história daquela batalha, só que ele acrescenta aqui o capítulo 19 que não tem no livro dos Reis. Uma informação que no livro dos Reis não conta. Deus enviou um profeta para puxar a orelha do rei Josafá. A gente pensa assim, não precisava, Senhor. Ele já aprendeu a lição. Ele quase perdeu a vida. Então é isso que eu quero falar com a igreja hoje. Desse puxão de orelha que o rei recebeu e qual a reação que ele teve. Amém? Amém. Então vamos lá. A palavra de Deus confirma a palavra de Deus. A primeira coisa que eu quero falar. Em primeiro lugar, nós podemos dizer que, entre aspas, as nossas suspeitas se confirmaram. Antes de lermos esse texto de Crônicas, nós havíamos falado na primeira mensagem da displicência do rei Josafá. Os irmãos se lembram aqui que nós conjecturamos as razões por que ele entrou naquela batalha. Nós conjecturamos aqui, nós ficamos pensando por que será que levou o rei Josafá a entrar nessa batalha. Hoje de manhã nós temos exemplo aqui da displicência das pessoas. Tem gente que é displicente, não é maldoso, ele é displicente. E citamos até um versículo de Provérbios que fala assim, que o sábio vê o mal e se esconde, se desvia do mal. O displicente não, ele passa ali e ele leva a culpa. E nós estamos pensando que provavelmente foi isso que aconteceu com Josafá. Ele foi displicente, ele chegou, ele ficou com vergonha de dizer não, ele ficou com medo de dizer não, ele ficou sem jeito de dizer não. Nós chegamos a essa conclusão, né? Conjecturando, chegamos a essa conclusão. Ele disse sim para uma aliança insensata. E eu lembro que nós dissemos também que às vezes os sábios agem insensatamente. No momento lá, né, de queda, no momento de irreflexão, eles agem insensatamente. Inclusive dizemos ainda que ele se preocupou muito em ouvir alguma palavra do Senhor a respeito dessa guerra, né? Olha o que ele diz: vamos consultar um profeta do Senhor. Mas ele agiu ao contrário do que ele tinha ouvido. Você está vendo? A pessoa consulta Deus, Deus responde. Para que consultou? Deus não respondeu, por que você está fazendo ao contrário? Tem gente que é assim. Deus fala, mas ele faz o contrário. Para quê? E falou. Quando digo então que as nossas suspeitas se confirmaram, não quero dizer que somos bons o bastante para saber mais do que Deus. Quero apenas dizer que todo o argumento que usamos naquele dia, não estávamos levando em conta essa informação nova do autor das Crônicas. É isso que eu estou dizendo, não estou entendendo? O texto sempre esteve aqui, os irmãos sabem que nós sempre lemos a palavra de Deus. Nós não havíamos nos servido dessa informação.
Agora essa nova informação irá complementar, melhor, irá confirmar e endossar que não devemos brincar com Deus. E lá vem o rei, então, da batalha. Lá vem o rei. Vamos voltar lá para 1 Reis 22. Lá vem o rei, fugido, porque Israel perdeu a guerra. Fugido, derrotado. Ele era de Judá, mas fez aliança. Vem ele lá fugido, né, derrotado por causa da sua má aliança com o rei Acabe. O rei de Israel perdeu a batalha, foi morto lá, nós já falamos sobre isso. Falamos que o rei Josafá quase perdeu a vida lá, porque ele foi confundido com o rei de Israel. Agora ele está voltando, entrando na sua terra, entrando na sua cidade, talvez dando graças a Deus. Nossa, foi por pouco. Foi por pouco. Foi apertado, mas conseguiu sobreviver. A Bíblia do Peregrino, uma das Bíblias que eu leio, diz assim: Josafá voltou são e salvo ao seu palácio em Jerusalém. Essa versão minha diz assim: quando Josafá, rei de Judá, retornou em segurança ao seu palácio em Jerusalém. Em segurança. Provavelmente ele voltou pensando: meu Deus, como eu fui tolo em fazer essa aliança. Provavelmente ele veio pensando assim: como eu fui tolo em ter me deixado levar por essa má aliança. Talvez ele pensou também que aprendeu a lição. Talvez ele venha lá: nunca mais eu vou fazer um negócio. Já aconteceu isso com você? Eu acho que quando a gente é criança, né, e o pai e a mãe da gente bate muito, a gente fica assim: nossa, nunca mais vou fazer isso. Ô pai, ô mãe, nunca mais vou fazer isso. Por favor, perdoa. Por favor, desculpa. Né? Eu tenho uma lá em casa, né, que ninguém sabe quem é. Antes de apanhar, ela vem: ô pai, me desculpa, eu nunca mais faço isso. Né? Embora ela sempre faz. Né? Agora, toda vez você vai pedir desculpa e vai continuar fazendo. Então, às vezes, a gente faz isso com Deus. E talvez, quem sabe, Josafá fez isso também, né? Ele vem: nunca mais eu faço isso de novo. Nunca mais eu fiz uma amizade dessa que vai me levar para o buraco. Aproveitar os jovens aqui, né? Cuidado com a amizade. Amizade tem poder de levar para o buraco, gente. Não vou falar isso muito porque a gente já falamos na primeira vez. Né? Mas mesmo que ele tenha pensado nisso, ele chega e é recebido pelo profeta do Senhor e o repreendeu. O Senhor enviou um profeta, nome Jeú, e lavou a cara dele. Vamos ler o verso 2 de novo, por favor. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Olha aí. Mesmo que ele, a Bíblia não fala que ele, nós estamos conjecturando, né, irmão? A Bíblia não fala que ele pensou: não, eu fiz uma má aliança. Ele tem que tomar cuidado com as coisas que a Bíblia não fala e a gente fica dizendo aqui. Não é isso que eu estou dizendo. Nós vamos, talvez ele tenha pensado: nunca mais eu faço uma aliança dela. Você ia pensar. A gente ia pensar nisso. Talvez foi isso que passou na cabeça dele. Nunca mais eu faço isso de novo. Mas mesmo assim, o profeta foi enviado por Deus para falar com ele. Lavou a cara dele. Então nós estamos nos servindo dessa nova informação, porque essa nova informação está confirmando a vontade de Deus em relação às decisões que tomamos. Ou seja, o Senhor quer tomar parte e conselho nas decisões da nossa vida. Deus quer sim. É uma maneira de a gente dizer: Deus se preocupa com o que você faz, para onde você vai. É uma maneira de a gente dizer: Deus vive preocupado. Não é isso, mas é uma maneira para você entender: Deus está interessado em qual decisão que você vai tomar na sua vida.
O que você vai fazer da sua vida? Para onde você vai? O que você pensa acerca das coisas? Quais as suas opiniões? Então essa nova informação quer dizer que não podemos simplesmente consultar a Deus por consultar. Ele consultou a Deus, não tem ainda um profeta do Senhor aí? Acaba dizendo, tem um ainda, só fala mal de mim. Vamos deixar ele para lá. Não, vamos ouvir ele. Para que ouviu? Então consultar a Deus por consultar. Orar por orar. Pedir por pedir. Irmão, Deus não é brinquedo. Essa nova informação quer dizer que se consultamos a Deus e ouvimos sua resposta, precisamos tomar postura e agir segundo aquilo que ouvimos. Amém. O rei Josafá entendeu quando Micaías chegou e disse: eu vi todo Israel. Olha, eu tive uma visão. Eu vi Israel, ó, perdido, como ovelha sem pastor. Aí o rei acaba, tá vendo, Josafá? Eu falei que só fala trem ruim de mim. Como se ele fosse mineiro, trem ruim, né? Tá vendo? Mas aí, meus irmãos, ele ouviu, falou: eu tive outra visão. O Senhor reuniu o seu conselho e tinha lá um espírito que se manifestou, resumindo, se manifestou falando: vai ser, eu vou ser uma boca mentirosa, um espírito mentiroso na boca de todos os profetas. Ele vai concluir: todo mundo aí falou a mentira. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então a pergunta é: qual é a sua postura quando Deus fala e você entende qual é a palavra do Senhor? Deus está falando com você. Tem vezes que você pede conselho e Deus fala, Deus responde. Tem vezes que você não pede e Deus responde a si mesmo. Não é, irmão? Eu me lembro, esses dias, conversando, o pastor Cleito está aí, a gente conversa, a gente falando sobre conselhos. Ele falou: rapaz, teve um dia que chegou lá um casal me pedindo um conselho. Eu falei, aí eu fui perguntar: o que vocês estão precisando? Eu quero que Deus revele ao senhor. Ué, você está precisando de um conselho, mas quer que Deus revele? Não, aí você tem que conversar com ele, aí se ele quiser, ele vai revelar. Tem até uma pessoa aqui da igreja, né? Direto fala assim comigo: pastor, eu estou precisando conversar com o senhor. Beleza. Estou precisando conversar, aí passa um mês. Estou precisando conversar com o senhor. Tá bom, ué. Aí vocês me mandou uma mensagem: estou precisando conversar com o senhor. Não conversa não. Se está precisando, não conversa, não é não? Um conselho. Você está precisando de um conselho? Então eu tenho um conselho. Então quer dizer, nós consultamos a Deus, ouvimos sua resposta, mas precisamos ter postura e agir segundo nós ouvimos, porque fica mais, a responsabilidade para o nosso lado aumenta, irmãos, e pesa quando Deus fala o sim e a gente faz não, ou quando Deus fala não e a gente faz sim. Quando você não entende, né? Procure entender. Ou tem gente que entende, mas faz de conta que não sabia de nada e age como se não soubesse. Eu vou dizer das pessoas aqui da igreja que eu já conheço, estamos aqui há 100 anos juntos, e eu conheço, né? Eu estou falando, então eu conheço. Não estou falando dos novatos, mas estou falando dos outros que já estão aqui há muito tempo. Eu sei pessoas que já têm capacidade espiritual suficiente para saber o que Deus quer de determinadas coisas que você está fazendo, que você está falando, que você está agindo, das decisões que você está querendo tomar, se são próprias das decisões de um servo de Deus ou se não são. Porque eu também conheço gente que fica provocando a Deus, sabe que não deve agir daquela forma, mas fica perguntando se pode ou não agir assim. Olha o que Jesus falou: não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus falou isso para o diabo.
Mas não ele falou para o diabo não fazer isso, não. O diabo está sugerindo para Jesus fazer. Não tente a Deus, irmão. Não tente a Deus. Se você sabe que a vontade de Deus é aqui, mas você age aqui, você está tentando a Deus. Tem coisas que Deus não responde, que você já sabe. Aí eu pergunto, você quer que Deus responda mesmo? Eu não fosse você, não. Ficaria calado. Você já sabe, então não faça assim. Você já sabe, então não age assim. Você já sabe, então não fale assim. Você já sabe que não é certo. Você já sabe que você já tem entendimento suficiente. Você já tem maturidade suficiente. Você já tem uma vida com Deus há um tempo que você já sabe aonde você deve ir, o limite que você tem que ter em determinadas coisas. Vamos aqui agora para a reação do rei a essa repreensão do Senhor. A reação do rei não foi como a que vemos em algumas pessoas. Há pessoas que não aceitam, ninguém fala nada com ela, não aceita a repreensão de ninguém, não aceita ser chamada a atenção, em hipótese alguma. Ela pode estar errada do jeito que for. Tem gente que nunca acha que está errado, para começar. Tem outros que sabem que está errado, mas não aceita ser chamada a atenção. A gente fala assim, quem é você para me chamar a atenção? Você também é um pecador. Olha aí, é assim? É assim que a gente tem que agir? Quando Deus está chamando a nossa atenção, irmão, Ele vai usar uma pessoa. E dê graças a Deus que Deus está te repreendendo. Porque aos ímpios Deus deixa de lado. Deus entrega, né? Isso diz Romanos em 3 versículos. Em 2 Tessalonicenses, mais um versículo. Nós temos pelo menos 4 versículos no Novo Testamento. Tem mais. Mas pelo menos 4 versículos no Novo Testamento que diz que Deus entrega. Ah, você está querendo acreditar na mentira? Então beleza, toma aí, vai acreditar na mentira. Até sair para o inferno. Está lá escrito. Então entregou a mentira, entregou a dissolução, entregou a avareza, entregou aos pecados, entregou a incredulidade. Então vai, e dali vai para o inferno. Está escrito assim. Agora, na igreja, não é assim que Deus faz. Quando a gente está cansado de uma pessoa, a gente meio que desiste dela, né? Eu já cansei de falar, não vou falar mais não com você, né? Mas graças a Deus, Deus não faz isso com seus filhos, não. Amém? Amém. Deus não faz isso. Ele nos repreende. E a Bíblia diz que o Senhor nos repreende porque Ele nos ama. Ora, o Senhor repreende a todo aquele que ama. O Senhor castiga a todo filho que quer bem. Se vocês não são castigados, hora nenhuma. Se vocês não são disciplinados, hora nenhuma. Porque ninguém é perfeito. Se a palavra que é pregada aqui é insensível, se você conversa com todas as pessoas aí do mundo e não se acha chamada a atenção, então repense o que está acontecendo com você. Porque o Senhor repreende aquele que Ele ama. Ele vai usar a palavra. Ah, mas eu leio a Bíblia, para mim está tudo bem. Irmão, nem sempre a gente lê na Bíblia, a gente consegue entender tudo, não. É na pregação que a gente entende mais coisas. É no estudo da palavra, na pregação da palavra. Todos os dons, eu falei isso para os irmãos, eu vou passar outras mensagens aqui. Todos os dons são subordinados ao dom da pregação da palavra. A pregação da palavra é o dom principal. No Novo Testamento, todos os dons são subordinados. Ah, tem um profeta ali que está profetizando. Ah, ele é melhor que o pastor, né? Não. Não é não. Ele não é maior, não. O dom da profecia está subordinado aqui à palavra de Deus. Tanto é que a Bíblia diz, julga a profecia. Julga a profecia. Depois nós vamos falar sobre isso melhor. Passar aqui mensagens a respeito disso. Os irmãos vão entender melhor. Mas, vamos lá.
Então você nunca é repreendido ou não aceita a repreensão? Então o rei Josafá, então ele estava dizendo, há pessoas que não aceitam a repreensão em hipótese alguma. Não preciso mencionar que isso é orgulho. E isso acontece muito entre pessoas que são muito chegadas umas com outras, família, né? Tem muita dissolução, tem muita contenda, briga, pessoas que ficam muito tempo juntas, amizade há muitos anos juntos, então um vai falar uma coisa, o outro não aceita. Ou então eles dizem, agora você vai jogar na cara, né? Mas foi isso que Deus fez com Josafá. Deus jogou na cara do rei a má aliança que ele havia feito com Acabe. Aí eu disse para os irmãos, na outra, vou repetir aqui, não é bom, claro, você ficar jogando tudo na cara de ninguém, né? Mas de vez em quando, principalmente quando você perceber que o Senhor está te conduzindo a jogar alguma coisa na cara do outro, você tem que fazer. Você pode ir lá e falar com o irmão. É bom que se fale antes dele cair, se você estiver vendo isso. Mas se você não viu ele caiu, você vai lá. Ele pensa o que ele quiser, mas se o Senhor está te conduzindo, o Senhor está te induzindo a falar com ele, isso é uma maneira de expressão brasileira, mas não é assim. Você não vai chegar lá na má educação e falar, ô irmão, preste atenção. Você não está vendo o que Deus fez? Olha o que isso te levou. Olha o que isso te conduziu. Olha como que isso está acontecendo aí na sua vida. Já tratamos isso na outra vez. Aquele que vê seu irmão caindo no pecado e não se importa com isso, terá que prestar contas a Deus. Já falamos disso. Explicamos melhor ao dizer que não é para ficar procurando erro nos outros, né? Tem gente que fica assim, ó, procurando erro nele. Ele se acha a chibata divina. Ué. Ele se acha o chicote de Deus. Deus me levantou para bater. Que isso, irmão? A chibata celestial, ele se acha assim. Ele não sabe dizer nada abençoado para os outros. Ele não sabe abençoar ninguém. Só sabe bater nos outros. Aí também não dá, né, irmão? E outra coisa, tem gente que sabe bater, mas quando não bater nele, ele não aceita não. Mesmo que seja Deus. E da outra vez nós falamos, é Provérbios 29, 1, 28, 1. Diz, o homem muitas vezes repreendido e endurece a sua cerviz, eu até expliquei o que é cerviz, essa parte da nuca aqui, ele será quebrantado e não haverá cura para ele. Entendeu? Várias vezes Deus repreendeu os filhos de Eli. E teve um momento que capítulo 2, verso 25, do primeiro livro de Samuel, eles não quiseram mais dar ouvido às repreensões, porque Deus fechou a mente e o coração deles, porque Deus queria matar eles. Está vendo? Deus não quis mais que Acabe ouvisse. Então foi profeta, foi Elias, olha aí, Micaías e Elias, olha a diferença. De grandeza, vamos dizer, de profeta. Mas Elias ficava cansado. Eu já li um pouco de Elias. Elias falou, Senhor, eu estou cansado, me leva, me mata, eu não sou melhor do que meus pais, eu sou melhor do que meus antepassados. O que você está fazendo aqui? Elias, Senhor, eu tenho sido muito zeloso com o Senhor. O pessoal fez, derrubou teus altares, mataram os teus profetas, eu fiquei só, moço. Estão querendo me matar agora. Cansa, né? Cansa você fazer as coisas certas e a pessoa não querer, a pessoa não. Uma hora Deus fecha o coração dela, porque Deus vai entregar ela. Mas então tem gente que é assim, se acha a chibata celestial. Mas observe que Deus confirma a sua reprovação ao rei Acabe. Verso 2, de novo, leia só o começo aí agora. Chamando a atenção, olha o que Deus falou sobre Acabe. Chama ele de O vidente
Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e disse: devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Olha aí, perverso. Em outra versão diz ímpio, inimigo de Deus. Já falamos sobre isso também. E aí está a base bíblica. Aí está o fundamento bíblico. A gente não conhece o coração de ninguém, mas há pessoas que se declaram inimigas de Deus. Esses que são declaradamente, abertamente declarados inimigos de Deus, não servem para nós. Você vai ficar mantendo a amizade, tititi com gente que fala que não gosta de Deus, não ama Deus? Não, presta atenção. Tem outros também que são inimigos de Deus, mas não são declarados. Aí é diferente, você não conhece o coração de ninguém, como eu estou dizendo. Mas pelo tom que o profeta, a gente entende que o profeta usou aqui, nota-se que Josafá sabia quem era o rei Acabe. Sabia que Acabe era um desses que não queria conserto com Deus, não queria consertar a sua vida com Deus. Pessoa que você está falando, ela não quer, ela ainda te chama para fazer os trem errados com ela. Você afasta dessa, meu filho. Pessoa que está te puxando para fazer negócio errado, está falando, faz isso aqui para mim, mas para te colocar numa situação delicada, vulnerável, constrangedora e pecadora diante de Deus e diante das pessoas, afasta desses. Já falei para os irmãos várias vezes aqui, ame o que Deus ama, e odeie o que Deus odeia. Ame o que Deus ama, odeie o que Deus odeia. Você não é filho de Deus? Então tem que ser assim, porque senão quem vai se tornar seu inimigo é o próprio Deus. Vamos ver aí alguns versículos. Salmo 139. Salmo 139, versos 21 e 22. Olha que bênção, dá todo mundo espera. Salmo 139, versos 21 e 22 diz como? Leia alto e com som. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflige por causa dos que se levantam contra ti. Odeio-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Irmão, o politicamente correto de hoje acha esse versículo aí um absurdo. Não é? Nós chegamos nesse tempo. Que é isso? Odiar. Olha o que o Salmo está dizendo. Não odeio, Senhor, aqueles que te odeiam. Odeio, sim. Não é odiar desejando a morte da pessoa, mas é o ódio santo, irmãos, que só o crente tem e sabe o que isso significa. Só quem é de Deus sabe o que eu estou falando. Amém. O ódio santo, o mesmo ódio que Deus tem, o ódio contra o pecado, o ódio, a ojeriza e o nojo que eu falei da semana retrasada, quando você liga esse esgoto aí chamado televisão e você vê todas as notícias, quando é jornal, tá? Para não dizer as outras pestes. As notícias todas manipuladas para que você pense o que eles querem que você pense. Eu estou falando de jornal, nem estou falando dos programas que Deus enoja, ojeriza, aborrece, e as pessoas prostradas lá rindo, achando legal. Olha aí, é essa ira que eu estou dizendo. É esse ódio que eu estou dizendo. Ele não quer que ninguém morra, não. Não é isso não, pode ficar tranquilo. Seus politicamente corretos, fique tranquilo. É vocês que odeiam a Deus. E odeiam o povo de Deus. E vai chegar o tempo que vocês vão pedir para que nos matem. E vão ter o seu desejo, o seu pedido atendido. Porque isso já está acontecendo, irmão. Nós vamos agora para mais um salmo, Salmo 97, verso 10.
Glória a Deus. Fala amém, irmão. Aleluia. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Tá bom aí. Vós que amais o Senhor. Quem ama Deus aqui? Glória a Deus. Olha o recadinho para você aí. Deteste o mal. Você que ama o Senhor, deteste o mal. Odeie o mal. Fala isso, meu irmão. Você que ama o Senhor. Fala isso. Odeie o mal. Está vendo, irmão? Nós temos o verso 10. Agora, olha o verso 8. Dê o verso 8 aí desse salmo. Sião ouviu e se alegrou, e os filhos de Judá se alegraram por causa da tua justiça, ó Senhor. Você está vendo, irmãos? Aí esse versículo está dizendo que os filhos de Deus se alegram por causa da justiça e do juízo que o Senhor executa sobre a terra. É um negócio que, pasmem, né? Eles estão pasmos, porque eles não entendem nada de Deus. Eles querem continuar vivendo as suas vidas de pecado e acham que não tem consequência nenhuma. Querem viver a sua vida de crueldade, de inimizade contra Deus e acham que isso vai ficar por isso mesmo. É Deus que é o errado. Mas você tem a natureza divina na sua vida, você entende o que eu estou dizendo, você entende o que a palavra de Deus está dizendo aí. Quando Deus executa o juízo na terra, o povo de Deus se alegra. Aleluia. Quando Deus executa a sua justiça na terra, o povo de Deus se alegra. E aí o salmo está conclamando a que o povo de Deus se alegre, fique satisfeito com a justiça do Senhor sobre a terra. Agora o verso 1, é o último versículo. Olha o verso 1 desse salmo. Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegre-se as muitas ilhas. Aleluia! Amém. Quem é que reina? O Senhor. Quem está mandando quem se regozijar e se alegrar? A terra. Mas eu pergunto a vocês, a terra gosta do governo de Deus? Esses homens estão gostando do governo de Deus? Eles gostam de Deus? Pelo contrário, eles estão querendo, eles estão sacudindo. O Salmo 2 fala, sacudamos de nós os conceitos de Deus, as coisas de Deus, os valores de Deus. O mundo está sacudindo de si os conceitos sobre os atributos de Deus, sobre as verdades de Deus, sobre a justiça, o juízo, o amor e a misericórdia de Deus. Está confundindo de propósito, tá? Quando vai falar do amor de Deus é de propósito, porque vai todos os tipos de amor. Não é? É de propósito, eles sabem. Ninguém é bobo, Satanás não é burro não, ele sabe, mas lança isso na mente dos incautos, dos sem Deus, cujo entendimento a Bíblia diz que está cego. E você e eu sabemos disso. Como eu disse, onde está agora a mentira? Num pedestal, sendo incentivada, sendo adorada. Assim também estão os outros pecados, desonestidade, violência, impureza, outros pecados mais. E já dissemos a outra vez, vou repetir, se você sabe que Deus está começando a dar um gelo em alguém, cuidado, você querer ficar próximo, perto dele, tá? Mas não sobrar para você. E o versículo diz aí que Deus se irou contra Josafá por essa aliança que ele fez com o rei Acabe. Uma vezinha só. Foi na guerra uma vezinha só. Mas diz que Deus se irou contra ele. Mas meus irmãos, vamos dar glória a Deus pela reação de Josafá. Porque ele foi humilde, tá? Ele não foi arrogante, não. Dê glória a Deus. Pois é assim que nós devemos ser. Ele foi humilde, ele ouviu o que Deus mandou lhe falar. O profeta falou com ele, ele não fez igual a Acabe. Ele não foi orgulhoso, contumaz, falou, não, eu vou assim mesmo. Não, ele não mandou o profeta preso e se alimentar de pão e água racionados, como Acabe tinha mandado Micaías. Ele não reclamou que o profeta estava jogando coisa na cara dele.
Viu? Ele não tentou calar o profeta, ele não saiu por aí falando que não gosta do profeta Jeú, que fica falando coisa má dele. A Bíblia não registra que ele teve uma conversa com o profeta, não está escrito isso aí, mas ele teve uma reação. E essa é a última coisa para a gente falar. Esse terceiro e último ponto, eu vou começar com uma pergunta. Se o Senhor te concedesse uma chance, o que você faria com ela? Não é uma pergunta retórica, não responda. Se Deus lhe desse uma chance, o que você faria com ela? Nós lemos aí, está escrito que Deus se irou contra Josafá. Eu acho isso, por mim, eu fico preocupado. Eu falo por mim. Só de pensar que Deus está irado contra mim, eu fico perdido. Na cabeça fica maluco. Eu não durmo direito. Ó, Deus está irado comigo, Deus está chateado comigo, Deus está me respondendo, Deus diz aquilo, eu fico meio assim, eu não falo nada com ninguém. Estou falando agora. Mas eu fico assim. Eu fico atordoado. Minha alma fica agitada, meu coração apertado só de pensar se Deus estiver irado comigo. Mas a pergunta continua. Se o Senhor te concedesse uma chance, se Deus tivesse uma chance, o que você faria com ela? Eu já disse aos irmãos aqui, vou repetir. Se o mundo, pessoas do mundo tiverem uma chance, o que eles fazem com a chance que Deus dá? Experimente, faça uma pesquisa, amanhã você vai trabalhar, faça uma pesquisa assim, né? Sem pretensões. Pergunta se você vivesse mais 80, 100 anos, com boa saúde, com dinheiro, o que você ia fazer? Escuta as respostas. Eu ia fazer muitas viagens. Não é isso? Eu ia ganhar mais e mais dinheiro. Não é? Eu ia deleitar em prazeres que eu nunca tive, eu fico com vontade, mas eu não posso, não dá, não tenho condições. Prazeres que eu nunca experimentei. Essas são as respostas. Outros, um pouquinho mais comedidos, dizem assim: eu ia aproveitar para amar mais. É ou não é? Ter novas sensações, ser mais gentil, mais amável com as pessoas. Enfim, irmão, uma enorme gama, né, de conceitos, de opiniões, de desejos que você vai ouvir. Se você perguntar o que você faria se você tivesse mais uma chance, mais 80 anos, mais 100 anos de vida, vocês estão percebendo que nenhuma delas dizem que iriam aproveitar a vida para se dedicar mais a Deus, para ter uma vida mais piedosa, para fazer a obra de Deus, para amar mais a Deus, para temer o nome do Senhor, para investir seus recursos, suas habilidades e capacidades para servir ao Senhor. Está vendo que tem alguma coisa aí meio fora do lugar? Vocês estão entendendo? Amém. E eu pergunto, as pessoas não já estão com a chance nas suas mãos? Elas já não estão vivendo a sua vida? A sua chance é a vida que você tem. A sua chance é agora. Não fique esperando uma outra. Você, por exemplo, o que você faz com o seu dinheiro? Você já viu que cada dinheiro a mais que recebe, não pensa em algo para Deus, e sim para si mesmo? Como melhorar a mobília da casa, como comprar mais coisas, como adquirir mais coisas, como fazer isso, como fazer aquilo. Eu estava em oração essa semana aqui na igreja de manhã e veio essas coisas na minha mente. Por exemplo, irmão, vamos fazer uma campanha de cura e libertação. Benção, né, irmão? Sim ou não? Não é pecado, não é proibido, é bênção mesmo. Mas eu te pergunto, Deus vai te curar para quê? Presta atenção. Você quer cura para quê? Para continuar curtindo a sua vida do mesmo jeito? Você quer cura para curtir a preguiça?
em casa? Você quer cura? Ninguém quer cura para ir, continuar a ir à igreja mais. Não, eu quero ser curado, quero servir melhor ao Senhor, quero ir para os cultos, não quero perder o culto, aumentar a minha piedade. Minha vida, quando eu antigamente fazia muito jejum, eu não tomo muito remédio, nem dá, porque eu tenho que me alimentar primeiro para tomar os remédios depois. Você está vendo, irmão? E se Deus te curasse? Olha aí. Então as pessoas querem cura, mas para si mesmas e não para Deus. Todos conheceram aqui, todos não, né? Mas a maioria dos irmãos conheceram aqui a nossa irmã Nildete, que é lá do IP Amarelo, esposa do presbítero José Paulo. Quando os médicos falaram, né, já perto da sua morte, os médicos falaram que iam amputar a perna dela. Saiu diabetes, né? Já estava alta e não tinha como. Ela disse a Jesus: Senhor, eu prefiro a morte, prefiro morrer, prefiro ir para a eternidade. Sabe por quê, irmãos? As pernas dela eram usadas para servir a Deus. Era uma mulher que visitava, já estava de idade, doente, mas não deixava de visitar. Às vezes não o pastor ia, mas ela ia. Não deixava de visitar os irmãos, não deixava de orar pelos irmãos, não deixava de ir aos cultos. Amém. Não deixava de ir à igreja, não deixava de visitar os hospitais. E ela disse: Senhor, se eu não puder usar as minhas pernas para a tua glória, para servir ao Senhor, para fazer a obra de Deus, eu não quero mais viver. E o Senhor a levou mesmo, porque ela fazia isso. Estou dando exemplo de uma pessoa que vocês conheceram. Então você quer cura para quê? Para ficar numa boa e não servir a Deus, para ficar do mesmo jeito? Nós queremos isso? Queremos mais dinheiro? Não, eu quero ser melhor, quero apresentar que eu tenho isso, quero um carro melhor, quero uma casa melhor. Irmão, se eu sei que você tem suas necessidades, Deus sabe também, e eu não estou dizendo para você não atender as suas necessidades, e você sabe que eu estou falando isso. Todo mundo está entendendo o que eu estou dizendo. Então, meus irmãos, você quer ter saúde para você mesmo ou para Deus? Você quer ser rico para você mesmo ou para Deus? Olha aquela parábola de Lucas capítulo 12, daquele homem que já era rico, e naquele ano a produção triplicou, quadruplicou, foi imensa. Ele disse: meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? É trem demais. E se deitou lá e começou a pensar. Imagina, isso é uma parábola, então também não tem problema a gente voar aqui, né? Sonhar. Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, agora eu vou construir, derrubar esse celeirinho, que agora não cabe mais, vou construir outros maiores, melhores, e vou acontecer. Ele nem tinha colhido. E a voz chegou e falou: louco, essa noite vamos pedir a sua alma, moço. E aí? Jesus conclui a parábola falando que assim é um homem que é rico para si mesmo, mas não é rico para Deus. Então você tem que ser rico ou pobre para Deus. Você tem que ter muito dinheiro, pouco dinheiro, nenhum dinheiro, não para você mesmo, mas para Deus. Você tem que ter saúde ou enfermidade, o que seja, para Deus e não para si mesmo. Aleluia? Amém. Você quer viver mais tempo para você mesmo ou para Deus? E olha, irmãos, eu não posso responder essa pergunta por você. Mas você tem que dar a Jesus uma resposta. Eu tenho que dar a Jesus a minha resposta. Você tem que dar a Jesus a sua resposta. O rei Josafá aprendeu mesmo a lição e mostrou que aprendeu. Ele foi humilde. Em compensação pelo seu erro, o rei, a gente não chegou a ler, lemos o texto todo. O rei iniciou uma tarefa pessoal de reforma religiosa no país. Do verso 4 ao verso 11 aí que nós lemos, irmão, ele próprio se tornou um pregador itinerante em todo o país. Ele ia num estado, ele ia em outro, ele ia numa província, ele ia em outro, ele ia numa cidade, ele ia em outro.
tentando converter a nação, falando para a nação se voltar ao Senhor. No verso 4 diz aí que ele percorreu toda a nação, pregando para que o povo se voltasse inteiramente ao Senhor. Ele estabeleceu juízes de direito nas cidades do seu país, ordenou eles que fizessem justiça em nome do Senhor. Fala isso para esses juízes do STF, eles vão dar um piripaque. Só de pensar nisso. Esses juízes dos estados, esses juízes das comarcas, corruptos, que gostam do suborno, amam o pecado, amam o suborno, porque é tudo que eles vão ter nessa vida, porque lá para onde eles vão, não vai ter dinheiro, não vai poder comprar nada, e sofrerão eternamente nas chamas. Ele estabeleceu os sacerdotes e levitas, no verso 7, que diz: hoje nós iríamos pastores nas cidades de Judá, para que ensinasse sobre a lei do Senhor a todos os habitantes do seu país. E eu pergunto a você, a mesma pergunta que eu te fiz, eu vou te perguntar de novo: Josafá aproveitou a segunda chance? Aproveitou bem? Aproveitou. Quase que ele perdeu a sua vida lá, mas Deus repreendeu a ele e ele aproveitou a chance. E a pergunta antes da conclusão é: o que você está fazendo com a chance da sua vida? A conclusão é que de fato Josafá aprendeu com a desgraça que Acabe sofreu e a sua própria quase morte, vamos colocar assim. A morte chegou tão perto dele que ele ficou apavorado e gritou um clamor ao Senhor, e glória a Deus que o Senhor o ouviu, né? Então ele teve uma outra chance, mas a aproveitou de uma maneira que glorificou o Senhor, e o Senhor se agradou dele. Que você e eu aproveitemos a chance que estamos tendo. Você está vivo, eu estou vivo, estamos aqui na terra, né? Para quem estamos vivendo? Para nós mesmos ou para Deus? Então eu quero encerrar com essa pergunta, que o Espírito de Deus fale mais profundamente, mais claro em cada um dos nossos corações. Amém? Louve a Deus com as suas palmas e tudo bem.